A leitura da palavra que vai ser ministrada nesta manhã. E para você que pode fazer a leitura, leia comigo. A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 ao 52. O título da mensagem é O Cego de Jericó. Vou repetir novamente: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Oremanda labachurianda labai, canta labachurianda lamanaia, decanta labachurianda. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero frisar o versículo de número 52, ao qual o Senhor me ordena. E disse... Versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho novamente. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu já quero começar ministrando a palavra do Senhor para a sua vida, porque o discernimento desta palavra santa e poderosa nesta manhã, o Senhor me deu um discernimento ao qual o Senhor ainda não tinha desbaratinado o rolo santo e poderoso dele sobre esta palavra para a minha vida. Eu já quero te dizer que outrora, eu vou te dar como exemplo para dar início, a pregação não inicia agora. Eu só vou iniciar para você entender a hora que a palavra estiver sendo ministrada. E por que não usar a minha própria vida assim? Eu não estou usando a vida de A, de B ou de C, não. Eu estou usando a minha vida, o meu testemunho de vida. Porque quando Jesus ele entra na vida do homem e da mulher, a transformação, a mudança de caráter, de conduta, de vida. Outrora eu andava mendigando pelas beiras dos bares, das bocas de fumos, pelas esquinas da vida da cidade. Por quê? Porque os meus olhos estavam tampados a respeito das coisas espirituais, porque são dois tipos de cegueira. São aquela física, que é os olhos que não conseguem enxergar o sol, o céu, as plantas, não é assim? Mas também tem gente que enxerga tudo na sua frente, terrena, mas espiritualmente está andando em cegueira. E Jesus, quando ele me encontrou na beira do caminho mendigando, quando ele tirou a venda dos meus olhos, eu tinha tudo somente para tomar posse da cura, e tinha o livre-arbítrio de seguir com a minha vida.
Só que a gratidão, ela está no coração de quem recebe. Escute bem esta palavra. A gratidão, ela está no coração daquele que recebe. Sabe por quê? A gratidão, ela revela o meu caráter e o seu. Então eu poderia seguir com o meu caminho, seguir com a minha vida. Só que a minha gratidão perante Jesus Cristo, ela é tão grande que eu escolhi a seguir Jesus pelo caminho. Por quê? Porque eu sou grata por tudo quanto Ele tem feito e faz sobre a minha vida. Porque outrora eu mendigava afeto, mendigava cachaça, mendigava bebida, mendigava crack, mendigava nas prostituição, andava tudo de quanto é tipo de mendigagem que você pode ter noção na sua vida. Inclusive andava sempre descalço pelas ruas, porque tudo que eu possuía eu vendia na boca de fumo para poder suprir a minha necessidade dos vícios. Remanda labachurianda labaia, e canta labachurianda lamanaia, decanta labachurianda. Só que Jesus, quando Ele me encontrou, quando eu ouvi a voz de Jesus, eu não estava num culto, eu não estava dentro de uma igreja, porque as pessoas hoje em dia, elas estão tão cegas espiritualmente, que para elas o Espírito Santo só pode falar quando a pessoa está dentro da igreja. Só que aí que se engana, porque Jesus, quando Ele tem um plano na minha e na tua vida, um propósito para se concretizar e realizar, Ele nos encontra onde a gente estiver, seja numa prostituição, seja na mesa de um bar, seja na boca de fumo, seja na esquina, não importa, meu querido, minha querida, o Senhor Jesus Cristo, Ele te encontra e te para no meio do caminho, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a alma é dele, o querer é dele, o efetuar é dele, o plano é dele e a obra é dele. Então Ele faz como quer, do jeito que quer e do jeito que quiser, e não tem que pedir autorização a homem nenhum para Ele realizar o querer dele e o efetuar sobre as almas neste mundo inteiro por aí afora. E agora, e quando a gente escolhe caminhar com Jesus, tem um porém, não é assim? Por quê? Porque a gente ouviu Jesus. Jesus fez um milagre na nossa vida, só que tem os nossos, não é assim? Tem os nossos que ainda estão na beira do caminho. Remanda labachurianda labaia, e canta labachurianda lamanaia. É nessa parte que eu quero ministrar a palavra do nosso Deus. Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a caminhar com Ele, e Ele nos tira do estado de mendigância, Ele nos pega e nos resgata da beira do caminho, ainda tem os nossos, que ainda Jesus não parou e não mandou chamar eles no estado em que ele se encontra atualmente. Talvez você está aí com um filho no mundo das drogas, talvez você está aí com uma filha no mundo da prostituição, talvez você está aí com um marido rebelde, uma esposa rebelde, um parente rebelde, não importa. Eu quero te dizer que Deus, Ele sabe quem é que está sentado na beira do caminho, mendigando com a sua visão escura por Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer nesta manhã, que por amor da tua vida e a tua conduta de vida no altar do Senhor, Ele me manda te dizer nesta manhã que Ele está marcando encontro com aquele que está lá na beira do caminho mendigando. E não importa a situação que esta pessoa se encontra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que assim como Ele realizou na minha vida e realizou na tua vida, é o mesmo Deus que pode realizar na vida dos teus.
Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que se creres, verás a glória de Deus. Mas é necessário crer que o Senhor tem todo o poder. Por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Eu quero te dizer nesta manhã: não deixe de continuar clamando por aqueles que você ama e que você deseja no profundo da tua alma que sejam libertos, transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Vai ter uma multidão querendo te oprimir, querendo te calar, te dizendo: não adianta clamar por este filho, não adianta clamar por este esposo, não adianta clamar por essa esposa, não adianta clamar por esse parente, porque Jesus não vai te dar a devida atenção. Ei, querido, ei, querida, isso é seta maligna de Satanás, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra do Senhor nos diz: clamas a mim e respondeste-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Lembra que eu disse que o Senhor chama a existência aquilo que não existe? Sabe por quê? Se ele diz que o seu filho vai ser um pastor, se ele diz que sua filha vai ser uma levita, se ele diz que teu marido vai ser um missionário, um presbítero, se ele diz que a sua esposa vai ser uma pastora, uma missionária, seja lá o que for, na obra do Senhor, é porque, meu irmão, minha irmã, no céu, no mundo espiritual, é o que o Senhor já contempla, já está concretizado, carimbado e determinado por Deus. A única coisa que está precisando, sabe o que é? É se materializar no mundo terreno, aonde os seus olhos contemplarão o agir manifestado, o poder e da glória do nosso Deus. Só que não é fácil. Por quê? Porque há muitas pedras no meu e no teu caminho. A multidão, ela tenta nos oprimir de todas as formas para tentar nos calar. Satanás levanta a gente de todos os lados para tentar nos oprimir, para nos calar. Sabe por quê? Satanás sabe que se eu e você continuar clamando, continuar orando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de fulano, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de ciclano, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de Beltrano, restaura, transforma, meu Pai, lava com teu sangue, purifica, levanta, meu Pai, escreve uma nova história de vida. Satanás sabe que no tempo determinado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor vai se levantar ao meu e ao teu favor, e a cegueira espiritual desta pessoa vai ser lançada por terra, e aquilo que hoje ela enxerga como certo, ela vai passar a enxergar como errado. Oremanda labachurianda labai, canta labachurianda lamanaia, decanta labachurianda. Versículo de número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Você crê que Deus nesta manhã pode marcar um encontro com aqueles que você tem buscado a libertação, a salvação, e eles vão ouvir a voz de Jesus? Sim, meu irmão, minha irmã, eu não estou contando história de carochinha para te tocar emocionalmente, não, de maneira nenhuma. Eu seria hipócrita
E não foi para isso que Jesus me tirou lá do mundo dos vícios, da prostituição, da perturbação, não. Jesus me levantou para poder ser testemunho de vida e para te dizer que se você crê, hoje Ele marca o encontro com aquele que está aí dentro da sua casa, sentado à beira do caminho, mendigando, cego espiritualmente. Sabe por quê? Quando eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, eu estava num bar rodeada de bebida, com cachimbo e droga no bolso. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu ouvido: é isso que você quer para a tua vida? O seu lugar não é aqui, saia daí. Porque é assim que Deus faz com aqueles que Ele tem propósito. O próprio Espírito Santo é que se revela para eles não ter mais dúvida e nem seta maligna se é Deus ou se não é, se é de Deus ou se é do diabo. Porque muitas das vezes você está aí falando, aconselhando, você está fazendo a tua parte, continue. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas nós devemos continuar lançando a preciosa e maravilhosa semente, porque ao tempo determinado por Deus, ela vai germinar, ela vai crescer e um dia dará frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que hoje te oprimem, dizendo que não vai dar em nada a tua oração, dizendo que não vai dar em nada a tua busca constante com o Espírito Santo, a tua renúncia, a tua entrega, os teus feitos diante de Deus serão o mesmo que vai mudar o vocabulário a respeito da tua vida e dos teus. Porque foi assim que a multidão se procedeu quando Jesus manda chamar o cego. Sabe por que Deus permite na minha e na tua vida as bocas se baterem? Que Deus não é na minha e na tua vida, que Deus não vai fazer, que vai permanecer e continuar do mesmo jeito. Deus permite Satanás levantar as mulas dele, sabe por quê? Para ele humilhar depois. Mas irmã, Deus humilha? Quem te falou que não humilha? A palavra do Senhor nos diz que Deus exalta aquele que se humilha e abate aquele que se exalta. E a palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que o seu tempo oportuno Ele vos exalte. Então, se você está aí se humilhando aos pés de Jesus, clamando Jesus a misericórdia para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, se você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus e não debaixo da potente mão do homem, porque ao tempo determinado dele Ele não vai operar um milagre na tua vida, meu irmão, minha irmã? Tu acha que Deus não contempla dos altos céus a tua dor, a tua angústia, a tua amargura de alma, não? Tu acha que Deus não te contempla você todo santo dia, toda noite, perdendo noite de sono por este filho, por esta filha, por este marido, por essa esposa, que só quer se apressar os seus passos para fazer o mal que eu digo é contra a sua própria vida, é de estar nos vícios da prostituição, das drogas. Você acha que Ele não te contempla? Ele te contempla. Tanto que Ele te contempla, porque Ele me trouxe aqui nesta manhã. E se creres, você vai ver a glória de Deus. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está te dizendo nesta manhã: não pare de clamar, não pare de orar, não pare de interceder, não pare de buscar, porque meu é o tempo determinado para nas suas mãos a vitória entregar
irmão, minha irmã, o Senhor usa o filho, o marido, a esposa, ou usa o esposo, sabe para quê? É somente para uma coisa, para ele trabalhar na minha e na tua vida, porque muitas das vezes nós achamos que é só aquele que está do nosso lado, que está precisando de mudança e transformação de vida. E o Senhor não nos chamou para nós sermos fariseus, não, hipócritas, não, que só vê a grade no olho do irmão, mas enquanto a trave está no meu olho e no teu. Então primeiro o Senhor arranca e nos ensina que nós também somos miseráveis pecadores e necessitamos de ser transformados e lavados e remidos pelo poder e o sangue de Deus. Então, se você está agindo aí desta forma, achando que você não necessita ser transformado todos os dias, porque se você fosse santo totalmente, você não estava na terra, você já teria sido arrebatado para o céu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação a gente busca todos os dias, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos moldando até a gente chegar da forma que Ele quer que nós esteja. Então você comece a olhar este parente seu que está aí ainda andando cego, comece a ter visão de águia, comece a olhar para esta vida com a visão do Espírito Santo de Deus. Comece a tratar esta vida como se ela já fosse aquilo que o Senhor te prometeu, que um dia ela se tornaria. Sabe por que muitas das vezes o milagre não acontece na minha e na tua vida? É porque os que estão do nosso lado ainda não estão conseguindo ver a verdadeira transformação de vida que Jesus fez na minha e na tua vida, que é o que? O testemunho vivo e eficaz. Porque não adianta testemunho com palavras vazias. Eu costumo dizer aqui dentro da minha casa que as palavras, até o momento, ela pode ter o poder de quê? De convencer. Mas o exemplo, ele arrasta multidões. Então se posicione como Cristo. Sabe por quê? Se Deus te resgatou, te lavou, te limpou e te purificou, por que você pensa que com a vida do outro que está do teu lado vai ser diferente? Por quê? Se Deus fez na minha vida, eu creio, meu irmão, minha irmã, que Ele tem o poder de levantar quem Ele quiser. E se tem um ensinamento que eu levo para a minha vida, é que a gente não deve menosprezar a ninguém pelo seu estado de vida atual. Sabe por quê? O amanhã ele só pertence a Deus. E se Deus quiser mudar o estado dessa pessoa da noite para o dia, quem é que vai impedir? O trabalhar, o querer e o efetuar de Deus. Basta que a gente continue clamando pelos nossos. Vai ter levante? Vai. Ixi! Remanda labachurianda labaia. E canta labachurianda lamanaia. Quem nos vê cantando e sorrindo, querido, orianda labachuri canta labaia. E canta labachurianda lamanaia. Nem imagino o que nós enfrentamos. Só que cada um resolve se posicionar de uma forma. Uns escolhem murmurar pelos cantos, uns escolhem entregar, jogar a toalha, não é assim? Só que tem uns que escolheu viver o propósito e o melhor de Deus. E sabe que se Satanás está se incomodando lá nos quintos dos infernos, é sinal que a gente está agradando a Deus, porque Satanás não
fazendo a vontade dele, não. Ele não se levanta contra os dele, não, meu irmão. Minha irmã, porque um reino dividido não subsiste. Então ele vai lutar contra o reino de Deus. Porque se até Satanás sabe o final que se sucederá a respeito da minha e da tua vida, é por isso que ele se levanta e tenta nos impedir de todo jeito. Ele usa os filhos, ele usa marido, ele usa esposa. Quando ele vê que ele não consegue, não está conseguindo um ataque ser concretizado dentro de casa, ele vai lá, levanta o vizinho, ele vai lá, levanta uma pessoa dentro do mercado para te olhar de cara feia, ou até mesmo lá dentro da igreja, o irmão que outrora te dava a paz do Senhor, que te cumprimentava, do nada vira a cara e faz bico. Você tem que estar atento aos sinais que vem do mundo espiritual para o mundo físico, porque Satanás usa quem dá brecha, quem dá lugar para atingir a minha e a tua vida, porque o único propósito dele é nos fazer retroceder, recuar e parar e desanimar. Versículo de número 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você viu como é que o vocabulário da multidão mudou totalmente? Por quê? Outrora a multidão que estava mandando se calar, que estava oprimindo, agora fala com o cego, ó, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você lembra que eu falei que Deus ia usar as mesmas bocas para poder falar o contrário ao meu e ao teu respeito, que Deus ia humilhar? Porque Deus, meu querido, minha querida, Ele dá corda para os nossos adversários, para os nossos inimigos se levantar contra mim e contra a tua vida, somente para provar a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa confiança nele, para ver se verdadeiramente nós estamos posicionados diante dele, e também para ele pegar e edificar a nossa casa sobre a rocha. E quem é a rocha? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem o vento, a tempestade e sai arrastando tudo, leva tudo embora. Mas aquele que tem a sua casa edificada na rocha, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir enfermidade, escassez, calúnia, difamação, pode vir tristeza, angústia, que nada consegue te abater e te derrubar, meu irmão. Oremanda labachurianda labai, canta labachurianda labanai, decanta labachurianda. Se creres, verás a glória de Deus, Cláudia, se creres. Versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Você crê nesta manhã que quando Jesus parar no caminho daquele que está aí na sua casa, mendigando sentado à beira do caminho, você crê que quando Jesus parar no caminho diante dele, você crê que tudo que não presta, tudo que não exalta e não glorifica o nome do Senhor, ele vai pegar e vai lançar fora para ter com Jesus? Oh glória! Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus entra, a mudança de caráter, de vida, de conduta, a transformação, a libertação, a restauração, a mudança de estado de vida, meu irmão, minha irmã.
Você só tem que continuar posicionado e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dos meus. Jesus não quer que você se acovarde e pare de clamar. Clame cada vez mais alto. O problema está aumentando, redobra a oração, redobra o jejum, redobra a consagração, redobra a tua busca constante aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. E você verá os levantes dentro da tua casa, na sua vida, cair por terra e Deus te abençoar. E versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus, ele te pergunta: o que queres que eu te faça nesta manhã? Sim. Eu não estou falando para você que só vive aí com a vida de qualquer maneira e achando que Jesus é teu empregado, não. Eu estou falando com você que está no caminho, caminhando com Jesus e está fazendo o que o Mestre te ordena. Porque primeiro o Senhor nos ensina a servir, para depois Ele vir até nós e nos perguntar o que queres que Ele nos faça. Porque muitos têm o aprendizado e a ideia errônea: quando Jesus fizer, eu faço. Quando Jesus abrir a porta, eu faço. Não, o Deus que eu sirvo, Ele me ensinou: minha serva, faça para mim primeiro e depois farei por ti. Porque Jesus não é moeda de troca para ninguém. As coisas do Senhor, elas são construídas debaixo de choro, de lágrimas, de lutas, de grandes aflições. Diante de Deus, ninguém recebe nada com facilidade, de maneira nenhuma. Se eu te falar uma coisa dessa aqui, que você vai receber algo da parte de Deus, você está com a tua vida consertada, você está nos caminhos de Deus, conforme o querer dele efetuar para a tua vida, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar mentindo para você. E o pai da mentira é Satanás. Mas se você estiver alinhado com a vontade de Deus, você pode estar na certeza que é você que Ele pergunta: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu disse que queria ter vista, e vista terrena. Qual é a visão que você quer que Jesus traga para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Apresenta a Deus aí nesta manhã. Versículo de número 52, para a gente terminar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Lembra que eu frisei esse versículo aqui no momento da leitura? Porque o que eu mais acho lindo nessa passagem é que antes de Jesus abrir a vista do cego Bartimeu, primeiro ele concede ele o quê? A salvação. Oremanda labachurianda labaia. E canta labachurianda lamanaia. Decanta labachurianda. Deus está dizendo nesta manhã, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo, que Deus tem muito além do que uma bênção para entregar na sua vida, mas Ele tem a salvação para você e os teus.
e se creres, verás a glória de Deus. Só que as pessoas, infelizmente, estão perdendo o foco, estão desistindo no meio do caminho, estão parando quando Deus não mandou parar. Compreende? Porque muitas das vezes estão buscando conselhos com pessoas que não é para buscar. Ei, as más conversações, ela corrompe o quê? Os bons costumes. Converse com uma pessoa que ainda não está nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você chegou diante dela mal, você vai sair 10 vezes pior. Por quê? É culpa da pessoa? Não, porque ela está cega espiritualmente. Então ela vai te falar e te orientar com aquilo que ela acha que ela sabe que é o certo. E é aí que Satanás entra com os conselhos e palavras e direções erradas. Porque hoje em dia, até para a gente buscar ajuda em oração, primeiro a gente dobra o joelho e ora. E pede a Deus a direção de quem a gente deve buscar a ajuda. Sabe por quê? Hoje em dia é tanta gente querendo cuidar, preocupado só com o seu próprio umbigo, que só procura, só quer saber da sua vida e da sua situação. E pior ainda, para depois sair espalhando. E por que não dizer que o Senhor está me falando aqui? Ficar jogando piadinha em cima de púlpito, meu irmão, minha irmã. É o que muitos têm feito hoje. Mas eu muito me alegro que Deus ainda tem os teus. Os 7.000 que ainda não se curvaram e não beijaram a boca de Baal. Ei! Busque em Deus. Está com a tua alma batida, dobre o seu joelho e ora, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus em secreto, porque o Deus que te vê no oculto é o mesmo que no tempo oportuno e determinado por Ele vai te exaltar em público. Eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda em oração, não. Não me entenda mal, entenda bem o que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que você tem que buscar direção em Deus e Deus vai te mostrar a pessoa que você pode abrir a tua vida. Compreende? E no mais, eu te aconselho, você antes de procurar qualquer pessoa para poder falar algo da sua vida, sabe o que você faz? Eu estou falando, meu irmão, minha irmã, o que eu faço dentro da minha casa. Como eu levo a minha vida. Você sabe o que você faz? Você liga o teu som, põe um louvor, um fundo musical, dobra o teu joelho e ora. Se você não consegue orar, chora. Porque eu te garanto que mesmo com gemidos inexprimíveis, o Senhor te ouvirá. E eu te garanto, eu te afirmo com todas as palavras do grande Jeová, que você não se levanta da mesma forma, sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz que um coração contrito e aquebrantado jamais desprezará o Senhor. Só que muitos têm desprezado de buscar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e buscando auxílio e apoio, refúgio onde não é para buscar. E com isso a sua alma fica mais atribulada e ao invés de melhorar, fica 2 vezes mais pior do que o estado em que já está. Porque Jesus está ali de braços abertos, mas não quer dobrar o joelho e clamar. O milagre é que aconteceu, porque teve clamor. Teve pedido de quê? De misericórdia. Porque até como nós vamos chegar diante de Deus, a gente tem que ser humilde.
Porque muitos hoje em dia assim, se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não fizer, eu vou parar, vou voltar para trás. Se o Senhor não fizer, eu vou desanimar, eu não canto mais, eu não prego. Ei! Jesus não está dependente da minha oração, da minha pregação, do meu louvor, não. Sabe por quê? Tem muitos por aí melhor do que eu e você. E a obra do Senhor não para por causa de birra, de filho e de filha mimado, não. Muito pelo contrário. Se você não quer, o Senhor trabalha na vida daquele que quer e levanta ele, e a obra do Senhor continua. Sabe por quê? Quem necessita de ter Deus é eu e você. O Senhor não necessita de ter a gente, não. Só que o que está passando muitos hoje em dia, o ensinamento é isso aí, para as pessoas. Não, meu querido, minha querida. Quem tem que ter reverência ao Senhor, quem tem que buscar Ele em todo o tempo, com humildade, somos eu e você. Sabe por quê? Antes de eu e você existir, Ele já existia. Sobre Ele está todo o domínio e o poder. Sobre Ele está o querer e o efetuar. E se Ele não quiser fazer, meu irmão, não tem ninguém que faça Ele operar, não. Mas eu vim aqui para te dizer que hoje Deus quer operar na tua vida, na tua casa e na tua família. Que hoje Deus quer marcar um encontro com os teus que estão lá à beira do caminho mendigando e mudar a situação, o trajeto e a história de vida. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ei, Jesus está me dizendo aqui que além dele marcar um encontro, Jesus está dizendo aqui que além dele marcar um encontro com os teus que está à beira do caminho mendigando, ele vai trazer a salvação e o mais precioso de tudo, sabe o que é? Eu te digo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é que me falou. Não é eu, Duldiane, que vou te dizer essa palavra, não. É o Senhor que mandou eu dizer. E eu vou te falar. Jesus não só vai parar no caminho e vai encontrar aqueles que são teus e vai tirar a venda dos olhos e vai trazer vista, vai tirar a cegueira, mas como ele vai trazer a salvação. E esta pessoa que outrora ficava sentada à beira do caminho mendigando, ele vai passar a andar com Jesus pelo caminho. Porque foi isso que o cego Bartimeu fez. Versículo de número 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Hoje Jesus encontra os teus com salvação. E logo viu, e depois que Jesus abriu a vista dele e seguiu a Jesus pelo caminho, eles ainda vão seguir Jesus pelo caminho, eles ainda vão glorificar, eles ainda vão cultuar, congregar. E mais ainda eu te falo, Jesus vai levantar eles no seu tempo determinado, futuramente determinado por Deus, para eles testemunhar e apregoar a tua palavra. Porque é para isso que Deus faz a obra na minha e na tua vida. Primeiro Deus nos chama, depois Ele nos lava, nos transforma e nos purifica, depois Ele nos abençoa e depois Ele nos coloca no vale.
E depois Ele nos aprova e nos levanta para pregoar a Tua palavra e ser testemunho de vida para outras vidas que outrora estão vivendo a mesma situação que um dia eu enfrentei ou que você também enfrentou. Porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas para isso você tem que perseverar, acreditar que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele fará. Amém? Vou orar mais uma vez o Salmo 91.